bem, meus irmãos, então, por gentileza, aí me acompanhem no texto de Gênesis. Nós vamos trabalhar até o capítulo 2, verso 3, não é? Então, recapitulando que nós trabalhamos aqui algumas questões pela manhã, o texto do capítulo 1 de Gênesis, do verso 1 ao capítulo 2, 3, é a primeira unidade teológica, a primeira parte, né, que compõe uma parte coerentemente lógica no texto bíblico. Nós chamamos essa parte de o hino ou poema da criação. O capítulo 1, verso 1 e 2, nós temos aí só nessas duas informações, ou nesses dois versículos, assunto aí para trabalhar enquanto Jesus não voltar. Tamanhas complexidades, tamanho a profundidade do que é revelado aqui, não é? Então é um assunto que nós precisamos revisitar o tempo todo. Algumas das questões que nós trabalhamos pela manhã é que o texto não se preocupa em explicar a existência de Deus. Parte do pressuposto que Deus existe. Não há uma discussão, não é? Aliás, em todo o texto bíblico, Hebreus, Salmos, você tem o seguinte eco, né? Dessa palavra do capítulo 1 aqui. Muito obrigado, Juan. Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, evidentemente que a Bíblia, ela não se preocupa em explicar ou defender a existência de Deus, não é? É claro que aqui nós temos muito mais argumentos, muito mais questões para trabalhar, mas o fato é o quê? Parte do princípio, Deus existe, é um pressuposto. O que é um pressuposto? Algo que está colocado, não se discute mais. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo, ele serve como tema de toda a poesia. E aí você tem o verso 2, alguma coisa como um parênteses, mostrando a criação da terra, que vai ser narrada nos pormenores. Uma outra questão que nós trabalhamos aqui, que é um assunto que ele é pouco discutido em pregação, pouco lido, né, por conta de outras demandas. De uma doutrina que nós chamamos de a solidão de Deus. Solidão, como eu argumentei aqui de manhã, para nós é algo que nos angustia. A solidão é alguma coisa que nos preocupa, porque nós precisamos do relacionamento. Deus é o único que... o assunto da solidão é um assunto que não traz preocupação, porque ele se basta nele mesmo. Deus não precisa de nada fora dele. Porque a ideia da solidão de Deus é a ideia de que antes que houvesse o primeiro haja da criação, Deus vivia, existia no absolutamente nada. Não é? Até a categoria que nós dizemos, para a gente pensar, a Bíblia diz assim, ó, Deus está governando de um trono, Deus está entronizado no céu. Essa é uma ideia didática para que a gente entenda por aproximação que Deus governa. Mas é evidente que antes do haja, nem céu havia. Havia Deus e nada mais. Ou seja, a palavra de Deus, ela trouxe à existência a matéria. E Deus está fora disso. Então, Deus é o único que pode viver na solidão, porque ele se basta nele mesmo. Ele não tem necessidade de nada fora dele. Portanto, a ideia da eternidade e Deus somente existir, desfrutando da sua perfeição, é aquilo que nós chamamos de solidão de Deus. Deus se basta nele mesmo. Trabalhamos isso de manhã, e aí então nós precisamos agora colocar alguns argumentos aqui do capítulo 1, do verso 3 até o verso 3 também do capítulo 2. Uma outra questão importante, que já argumentei para nos auxiliar, é que essa narrativa do poema bíblico, ela está de uma forma organizada. Os dias, eles estão paralelo. Eu até sugeri, né, de uma forma visual e didática, se você puder, num dado momento, coloca uma folha em branco, faz um traço de duas colunas. Coloca de um lado o dia 1, 2 e 3, e do outro lado o dia 4, 5 e 6, que eles são correspondentes nesse poema aqui. O dia 1, ele corresponde o dia 4, o 3, o 5, e o 2, o 5, e o dia 3, o quinto dia. O dia 1, Deus cria o céu, não é? Já vamos falar como isso ocorre aqui. E no dia 4, ele preenche o céu com as aves. O dia 2, ele diz para a terra aparecer, e ele faz com que a terra se cubra de vegetação. E no dia 4, dia 5, melhor dizendo, ele traz à existência os animais.
No dia 6, é correspondente ao dia 3, ele traz a água, a existência, não é? E aí ele coloca a população, os peixes. Então você percebe uma organização, percebe uma coerência narrativa, mostrando que a ideia do cosmo é uma ideia que agrada os olhos de quem vê a criação. E a sugestão do texto hebraico, quando ele vai sendo construído, é a ideia de alguém que está pintando como numa aquarela e usando todos os efeitos e contraste das cores. Então primeiro você tem o azul celestial, depois o sol que aparece num dourado espetacular, depois o verde e o cenário todo como uma tela de um grande artista vai aparecendo ali. Então quando nós falamos que o capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2 é o poema da criação, não é uma retórica vazia, não é apenas uma predisposição de elogiar o texto que nós apreendemos como sagrado, é porque o texto se apresenta assim, é uma obra de arte. Uma outra questão que é importante nós sempre trazemos aqui à memória é que depois desse poema da criação, o texto de Gênesis ele vai ser dividido por uma coisa que nós chamamos de toledote. E não é uma expressão para jactância, para orgulho de quem estuda o texto bíblico, não. É que a partir do capítulo 2, verso 4, você tem uma palavrinha lá, e essa é a história. Essa palavrinha que nós traduzimos por essa é a história, ou essas são as histórias dessa família, ela vai aparecer pontuando o texto bíblico de Gênesis até o capítulo 50. Então, depois do poema, de tempo em tempo, ele é dividido em porção. A ideia é que o mundo foi criado num lugar chamado Mesopotâmia. A palavra meso significa meio ou entre, e Potâmia, rio. Então, onde que o Jardim do Éden foi criado? Onde surgiu a vida? No meio de dois rios, Tigre e Eufrates. Você vai lendo o texto bíblico, a ideia dessas porções nos leva até um ambiente maior, uma expansão geográfica maior, que é a Síria. E depois ela termina com José no Egito, mostrando que a vida surgiu no jardim de Deus, na Mesopotâmia, e ela está estendida por todo o lugar. Outra informação antes do primeiro dia aqui, é que Moisés está escrevendo esse texto, porque o povo do Egito, o povo que estava cativo no Egito, está saindo do Egito e indo para Canaã. E há um motivo aqui de percepção da realidade, que nós chamamos de cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira que você interpreta o mundo. Cada um de nós aqui temos as nossas cosmovisões. É a ideia de que é uma lente que você coloca e você interpreta o mundo. Ninguém é isento de cosmovisão. E qual é a cosmovisão que Moisés quer corrigir? O povo de Deus viveu ali no Egito por mais ou menos 430 anos. Então, o paganismo deturpou a realidade de um Deus único. Na criação ou na natureza, tudo era Deus para o rei do Egito, né? O faraó, melhor dizendo. E você vai ver na história aí que o gato é Deus, o cachorro é Deus, a serpente é Deus, o próprio faraó é Deus. Então essa ideia, ela mudou a cosmovisão da família de Abraão. E eles iam para um lugar ainda pior. Então o relato da criação é para desmitificar a ideia da criação, mostrando que a lua não é Deus, o sol não é Deus, o mar não é Deus. Só há um Deus e pelo poder da sua palavra ele traz todas as coisas à existência. Dito isso, recapitulando o que foi tratado de manhã, então vamos aí para a narrativa dos dias de uma forma bem panorâmica. O primeiro dia está narrado aí no capítulo 1, verso 3 a 5. Vamos à leitura. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a manhã e a tarde. E esse foi o primeiro dia. Muito bem. Então aqui nós temos a primeira informação de que por meio da palavra, por meio do poder da palavra do Senhor, ele traz à existência a luz. E por meio do seu poder ele separa a luz das trevas, mostrando aí, né, que ele está organizando, mostrando que ele está dando ordem e condições para receber
toda a população que haveria de chegar no paraíso no tempo oportuno. Aliás, uma outra informação importante aqui, quando você vai lendo o texto bíblico, a ideia do paraíso é o paraíso que está no Éden, não é o paraíso do Éden, mostrando que o Éden, a palavra Éden é jardim, lugar de delícia, ela já é espetacular por si só. Mas dentro do Éden tem um lugar ainda mais espetacular, onde Deus passeia com o primeiro homem. E esse lugar ele vai sendo informado que ele tem essa maviosa, é isso mesmo, maviosa graça de Deus. Esse espetáculo em que o homem e Deus têm essa comunhão. E o Paulo, lá em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6... ele vai dizer que o milagre da regeneração é semelhante ao milagre do haja de Deus, do primeiro haja e houve luz. O Paulo vai dizer assim: porque Deus, que lá no começo disse das trevas resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ora, o que Paulo está corroborando conosco aqui? Qual é a informação de Paulo? Assim como há um poder extraordinário que sai da vontade de Deus para criar a luz, por meio da matéria, trazer à existência a matéria e criando, modelando o paraíso, o milagre da conversão de um homem perdido nos seus pecados, delitos e pecados, também é um milagre semelhante ao haja de Deus. O Paulo disse, quando Deus disse haja e houve a luz, é o mesmo milagre que ocorre quando você ouve sobre Jesus Cristo e a luz da graça acende no teu coração e você clama desesperado pelo Salvador que é oferecido. No dia 1, então, nós temos a informação que apareceu a luz. E o texto ele vai sendo construído para que nós tenhamos no paladar da alma as delícias das quais Adão participava, desfrutava com Deus. E é claro que o texto também vai demonstrando como o homem perdeu isso. E nós temos que refletir isso aqui em algum momento. A partir então desse primeiro haja de Deus, em que a luz é semelhante à iluminação do Espírito, da qual te fez render-se, confessando os seus pecados, é um milagre da graça. Como o próprio Paulo diz no capítulo 12 de 1 Coríntios, ninguém diz que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Se o Espírito de Deus não trouxer iluminação na mente, no coração, no entendimento do homem pecador, o homem se jacta, se orgulha do próprio pecado. É o Espírito de Deus que está na criação, que pode trazer a iluminação do Evangelho ao coração de um pecador, para que ele se arrependa dos seus pecados e receba Jesus como Salvador. O segundo dia está narrado aí no capítulo 1, versos 6 a 8. O texto diz assim: depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Na tua tradução aí pode estar assim, que separe as águas de baixo com as águas de cima. A minha NVI, ela não traz essas duas palavras, mas é muito provável, aqui nós estamos reproduzindo aqui uma versão, mas em alguma tradução está o haja de Deus, né? E eu volto a ler aqui o verso 6, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de baixo e as águas de cima. O que o autor está nos informando aqui? Que essas águas de baixo, lembra que ele vai formando, né? A terra que era sem forma e vazia, ele vai organizando como um artesão, como um pintor, como um artista. Ele vai dando a forma à criação, e cada ato da criação é um espetáculo da graça que demonstra o poder criativo de Deus. E entre a água de cima, que a gente sabe da umidade relativa do ar, a gente sabe das nuvens e tantas outras informações, separou da água de baixo, onde ele vai colocar daqui a pouco a população dos peixes que residem ali, né, obviamente. E essa palavra que aparece aqui no verso 7, então Deus fez o firmamento. O Moisés, quando ele está escrevendo, para que
tenhamos um entendimento, ele usa uma palavrinha que ela tem uma ideia de abóboda. O que é uma abóboda? Quando você vai numa igreja, numa catedral, você tem aquele teto, né? Que às vezes tem algumas ilustrações, alguns desenhos, que ele serve na arquitetura para embelezar, mas também de alguma questão didática. Aliás, até a palavra catedral, ela é importante para nós. O que é uma catedral? A palavra cátedra significa em grego cadeira, não é? Então, quando nós falamos assim, nós vamos à catedral. Por que a igreja chamava catedral? Porque as pessoas, não sabendo ler, elas eram ensinadas pelas figuras. Então a ideia da catedral era onde o bispo, o pastor, ele se assentava para ensinar por meio das ilustrações, por meio dos afrescos, o evangelho. Percebe? Então a ideia de catedral, onde o bispo se senta para ensinar. Então a abóboda era também uma ideia de se remeter ao céu. E essa é a palavra que é usada aqui. A ideia de quando você olha para o céu, é a ideia de um metal batido, de uma cortina que Deus estendeu para ir colorindo. É claro que você tem que considerar aqui que o texto é uma poesia. Ele tem que descrever o que ele está vendo. Então essa é a ideia de que Deus colocou o céu para separar água de água. Para que a beleza, para que a coisa ela vai sendo dado forma. Depois do segundo dia, que nós já temos a separação de luz e de trevas, a separação de águas, o terceiro dia, do capítulo 1, do verso 9 ao 13, nós temos essa informação. Disse Deus: juntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Aí o texto está no singular. Muito bem, nesse versículo aqui, nesse dia da criação, não tem o haja de Deus. Então não tem uma novidade, não tem algo que é trazido à existência nesse momento. Aqui nós vamos ver nessa parte do texto e um pouquinho mais adiante, que Deus dá ordem àquilo que já está criado, para que ele tome uma proporção, ou tome uma ação para formar uma outra. Por exemplo, é impossível você dar uma ordem para a terra e ela te obedecer. É impossível você dar ordem para o mar e ele te obedecer. É impossível você dar ordem para os astros e eles te obedecerem. E aqui eu até ouso, que é quase que impossível, dar ordem para o filho e ele obedecer. Isso não é só uma brincadeira. É porque seres racionais, é difícil estar debaixo de obediência. Agora, seres irracionais, que aliás não são nem irracionais, é inanimado, terra. Deus diz: terra e água, faça isso, e elas obedecem. Tamanho é o poder que sai da boca daquele que cria. Ele dá ordem para a terra e para o mar, e aparece, a água recua. E eu disse aqui da palavra parte seca. Muitos de nós aqui temos os nossos adolescentes, nossos filhos, que é dado as questões geográficas. E na geografia a gente estuda uma coisa chamada de Pangeia. O que é a Pangeia? A palavra pan, né, tudo, e geia, terra. A ideia de Pangeia é que os continentes, eles eram juntos. E de fato, quando você pega o mapa da América, da África, não parece que eles se descolaram? Então, a partir daqui, você tem o quê? A ideia da Pangeia. Porque o texto nos informa que Deus diz: apareça a parte seca, a água recua, obedecendo a voz daquele que comanda, e aparece e surge a plataforma onde a vida vai acontecer, onde a vida vai ser desfrutada de todas as benesses do Senhor, que criou todas as coisas para a nossa delícia. Isso é um poder fenomenal. Isso é um espetáculo da graça. Deus dando a ordem para a água, e diz: água, recue. E a água, sem pestanejar, ela recua, e aparece uma plataforma de terra. Isso é o terceiro dia. Apareceu a vegetação também, o texto vai dizer isso para nós. No verso 9 eu leio de novo. Diz assim: e disse Deus: ajunte-se, ou junte-se num só lugar a água que está debaixo do céu, e apareça a parte seca. Percebe que a ordem não é para a água que está em cima e embaixo, é a parte de baixo.
como nós já lemos aqui no versículo anterior. A água de baixo, ela recua sobre a ordem, o poder da palavra do Criador. A água recua e aparece a plataforma que nós chamamos de terra. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. O quarto dia, do verso 14 ao 19, nós temos a seguinte informação. Disse Deus, haja luminares. Percebe que o haja voltou. No texto anterior não tem haja, porque ele dá ordem para a água. A água recua, e a água recua. Aqui não, ele traz uma novidade. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. E tudo ficou muito bom. Verso 19. Passaram-se a tarde e esse foi o quarto dia. Ora, como eu já disse aqui preliminarmente, tudo na cosmovisão pagã tem um atributo divino. E você sabe o que quer dizer isso. Talvez você não consiga falar sobre a coisa, mas os mitos eles vão surgindo a partir de um desconhecimento. Os mitos eles vão acontecendo a partir de um fenômeno que nós não temos explicação científica. Quer um exemplo? Há pouco tempo atrás, pouco tempo é um jeito de falar. Quando passávamos perto de uma casa que ela em tese era abandonada, quando havia estralos naquela casa, nós dizíamos que era fantasma. Eu lembro muito bem que eu passei a minha infância toda aqui em Carapicuíba, né? No Éden de Deus, como vocês sabem, né? Carapicuíba é a coroa da criação, né? Vocês riem, né? Porque não nasceram lá, né? Isso é inveja. Se vocês tivessem nascido no Éden de Deus, vocês saberiam o que eu estou dizendo. Não é propaganda enganosa, né? É o Éden que está precisando ser recuperado, mas é o Éden. Muito bem. E ali perto da minha casa, tinha uma cidade chamada Vila Lourdes, num bairro, uma casa que a gente falava que era abandonada, ou que tinha fantasma. E eu lembro que a gente passava ali, bem na avenida, é uma casa, eu acho que era sede de fazenda, com aquele estilo colonial que ficou lá abandonada. E quando a gente perdia um pouquinho da hora para passar em frente daquela casa, na penumbra de 5h30, 6 horas, irmão, era uma dificuldade. Vai você primeiro, vamos. E quando um corria, o outro ia atrás. E o medo de um fantasma sair dali, porque tinha estralos, e uma casa vazia, o eco é muito maior. Hoje você sabe que quando tem o sol muito forte, a madeira dilata. E à noite ela vai voltando ao seu estado natural, e ela começa a estralar. Não tinha fantasma, coisa nenhuma. Era a nossa ignorância. E é sobre isso que os mitos, é a partir daí que os mitos vão ocorrendo. E deixa eu contar aqui mais uma particularidade, eu não posso me perder aqui, né? Eu lembro que eu e a Kézia que estava aqui, né? Que está aqui, nós tínhamos acabado de mudar aqui para Barueri. Eu estou emprestado para Barueri, né? Porque cidadão carapicuibano vai para outra cidade por empréstimo, né? E a Kézia comprou ali um filtro de vidro. E um belo dia, eu tinha uma reunião numa editora, a Kézia estava trabalhando, e eu saí. E eu deixei a janela aberta da cozinha. E não sei por que cargas d'água, aquele filtro que estava no meio de uma bancada de pedra, ele caiu assustadoramente no chão. Impossível uma coisa dessa, irmãos. Se é um ultra pentecostal, foi o diabo. Não pode ser o diabo, meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. Mas ficou naquela, o que aconteceu? Um gato entrou aí e derrubou. Não foi um gato. O que aconteceu? E aí um dia eu estava lavando louça, e eu lavei o copo. Aí quando eu terminei de tirar o sabão, eu coloquei o copo, e o que o copo fez? Ele correu. Por quê? Cheio de água, o atrito diminuiu. Então, quando não tem o atrito, ele corre. E aí eu lembrei que do filtro, a torneira estava vazando. Tanto que eu, nas minhas artes de consertar coisas, eu fui tentar consertar, e é claro que eu não consigo.
ela continuou vazando. Então, à medida que a água ela foi entrando por debaixo, ela foi caminhando e caiu. Não tem mistério, não tem, é ciência pura. É o que acontece na aquaplanagem do carro. Você está no carro, se você frear, quanto mais você freia, mais o carro vai, porque perdeu o atrito. É sobre isso que o texto está dizendo. Porque no Egito, tudo era Deus. O sol é Deus, a lua é Deus. Hoje, quando tem um eclipse, por exemplo, nós temos equipamento e gente qualificada para explicar. Olha, o eclipse é que um astro, a lua, se interpôs entre nós e o sol. Ah, entendi. Mas nessa época você não tem. Quando tem um terremoto, um maremoto, algum fenômeno, um cataclisma, as pessoas diziam: Deus está bravo, nós precisamos aplacar a ira divina. E aí vai surgindo os mitos. E você sabe, como eu sei, que a lua, ela tem influência na nossa vida. Nós sabemos que o nosso calendário, aliás, o calendário lunar dos hebreus, o calendário dos hebreus é lunar. Não tem fases da lua. Algumas irmãs cortam o cabelo quando muda a lua, porque sabe, vai ficar mais cheinho, vai crescer mais. Não tem isso, gente. Tem. A lua, ela implica na plantação. Você tem um calendário lunar. A lua, ela, na gestação inclusive, né? Alguns dizem, ó, mudou a lua, vai nascer. A maré, ela recua ou avança mais conforme a lua. É claro que, de forma desavisada, vivendo no paganismo do Egito ou de Canaã, alguém vai dizer: a lua é Deus, ela tem influência. O que você lê aqui no texto? Que foi Deus que criou os astros e constituiu leis da física para governar. Mas não é a lua que tem a sua atividade autônoma. É Deus que criou a natureza e atribuiu à natureza leis da física, porque Ele pode criar e dar ordem a seres animados como Ele deve funcionar para a glória dEle mesmo. Então você percebe que o texto de Gênesis, ele está desmistificando. Portanto, eu aconselho você a parar de ler o horóscopo. O horóscopo, ele não tem influência na sua vida. O horóscopo é atribuir à criatura um poder que é de Deus. Eu citei aqui de manhã, se você tiver um pouco de curiosidade, leia o capítulo 4 de Mateus. Lá você tem uma informação que havia um homem lunático que foi curado por Jesus. A palavra lunático é um homem que estava sob a influência da lua. E não tem gente que tem problema mental, emocional, que quando muda a lua, ele não fica um pouquinho mais obnubilado, mais maluquinho? Sim, tem. Por quê? A lua tem influência. E o que o texto está dizendo no verso 14? Olha, disse Deus: haja luminares. E o haja, ele está trazendo a existência. Ele está fazendo surgir algo que não existia. Haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar dias e noites. E sirva de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O que Moisés está corrigindo a cosmovisão do povo, que tudo no Egito era Deus. A lua não é uma divindade, foi Deus que criou, não esqueça disso. O sol não é uma divindade, o mar não é uma divindade. Todas as coisas vieram à existência pelo poder da palavra daquele que é, pelo poder da palavra daquele que é Deus, de fato e de verdade. Nada surgiu senão por meio do poder da palavra criativa de Deus. O dia 5, do verso 20 ao 23, diz o seguinte: disse Deus também: encham-se as águas de seres vivos. Percebe? Ele não diz haja seres vivos, ele dá ordem. Água, faça surgir os seres vivos. Daqui a pouco a gente vai ler um outro texto aqui que parece Hollywood, Spielberg, né? O Spielberg deve ter lido muito Gênesis, aqueles efeitos hollywoodianos. Mas Deus não diz haja seres vivos na água. Ele diz água, faça aparecer. Irmãos, se isso não for poder, eu não sei mais o que é. Isso aqui não é mágica, isso aqui não é ludibrio,
Isso aqui não é sedução visual. Isso aqui é poder, é eloquência divina dizendo haja, e a coisa tem que ocorrer, porque da boca de Deus há poder, a palavra, a misericórdia que emana da palavra de Deus e de cuidado. Isso se manifesta na plenitude no Filho encarnado. Encham-se, verso 20, as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. Percebe? Ele está preenchendo agora. Assim, verso 21, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então, verso 22, Deus os abençoou dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham as águas dos mares. Passaram-se a tarde e a manhã, e foi o 5º dia. E aí nós temos a informação do último dia da criação, o 7º dia. Verso 24. Então disse Deus, verso 24. E disse Deus: produza, olha o espetáculo desse negócio. Produza a terra seres vivos de acordo com suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Irmãos, imagine Deus dizendo para a terra: ó terra, produza os rebanhos. E surgindo da terra o rebanho bovino, caprino, os animais selvagens. Por isso que eu disse que o Spielberg deve ter lido Gênesis. Os efeitos hollywoodianos. Imagine surgindo da terra os rebanhos. Irmãos, nós temos uma visão muito míope de Deus. É esse Deus que nos ama. É esse Deus que nos acolhe por meio do seu Filho. É esse Deus que quis nos salvar. É esse Deus que prometeu o pão. É esse Deus que prometeu uma prosperidade que transcende ao tempo e vai para a eternidade. É esse Deus que, quando nós nos perdemos com o pecado de Adão, enviou seu Filho único para nos salvar. É o Deus que tem poder de dizer para a poeira: produza rebanhos, e os rebanhos nasçam com vitalidade, com ânimo, com qualidade para viver, respirando e desfrutando do paraíso. Produza a terra de acordo com as espécies. Verso 25. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos e assim por diante. E aí então, depois de tudo criado, depois de tudo pronto, depois de tudo preparado, nós temos o clímax da criação. O texto diz: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. A minha intenção aqui não é trabalhar o plural majestático, né? Façamos, ou a trindade. Isso fica por um outro momento. Mas você percebe que agora o paraíso de Deus pronto, o homem surge. E o texto diz que Deus, ele pronuncia: façamos o homem à nossa imagem. A ideia de imagem divina era somente para os filhos dos reis. Por exemplo, o filho do faraó tem a imagem divina. Isso na cosmovisão dos pagãos. O que Deus está dizendo? Que todo homem, todo aquele que veio de Adão, toda a raça humana, tem a imagem de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não são duas palavras distintas. A palavra imagem e semelhança, elas são sinônimas. É claro que em língua portuguesa não é? Mas no texto onde a língua que foi escrita, elas são sinônimas. Tanto que quando você vai lendo o texto, ora ele diz assim, ó, o homem é imagem e semelhança, o homem é semelhança e imagem, o homem é imagem, o homem é semelhança. Então, o texto ele é usado de forma aleatória, mostrando que a ideia de imagem e semelhança, ela é uma ênfase, mostrando o homem tem as mesmas características que Deus tem. A racionalidade, a espiritualidade, a capacidade criativa. Olha quantas coisas a gente cria. Até o homem caído. Quando Deus criou Adão, Adão tinha uma capacidade absoluta intelectual. Quando Deus sopra
do seu hálito, naquele ser inerte formado do pó da terra, o Adão ele recebe de Deus uma capacidade intelectual na sua potencialidade máxima. Ele tinha 100% da capacidade intelectual. Por conta do pecado, nós perdemos a capacidade intelectual. A acuidade mental, ela sofreu uma queda brusca. Há quem diga que hoje, uma pessoa extremamente inteligente usa de 6 a 8, ou de 4 a 6% da capacidade intelectual. Imagine o que o Adão podia fazer com 100% do seu intelecto. Por isso que nós não cremos na evolução humana. O homem nasceu pronto, no fôlego que Deus transmitiu, comunicou para Adão viver, ele nasceu pronto, 100% intelecto, 100% moral, 100% íntegro, tudo que ele podia ser. Por conta do pecado, nós fomos evoluindo. É por isso que nós não cremos na evolução da raça humana, nós cremos na involução. O pecado vai nos levando às raias da animalidade. Mas há um remédio para reverter isso, chama o Evangelho da Graça, que vai devolvendo ao homem a capacidade da comunhão com o seu Criador. Ele vai recuperando o senso de justiça, o senso da moral, o senso intelectual, o senso artístico, até que um dia Jesus vem, rasga esse céu e nos dá um corpo transformado, e nós seremos como Adão era antes do pecado. Só tem um remédio para a desgraça do pecado: o Evangelho de Deus, o poder de Deus que transforma o homem na integridade e o leva para a eternidade, para a originalidade como ele era antes do pecado. E o Adão aqui, ele aparece no cenário, e ele é a imagem, e nós herdamos essa imagem, e ele recebe de Deus uma coisa que nós chamamos de mandato cultural. O mandato cultural é a capacidade de ser, entre aspas, grandes aí, co-criador com Deus. Porque é o Adão que dá nome para as criaturas. E nessa cultura em que a Bíblia está escrito, o proprietário é quem dá nome. Lembra que, por que eu chamo Hélio Clabono Júnior? Porque eu não sou de mim mesmo, eu sou do meu pai. Meu pai chama Hélio Clabono, eu sou Hélio Clabono Júnior. Não se esqueça, você é meu. Percebe? Ele me deu, não, você é meu, não esquece. É por isso que, historicamente, culturalmente, a mulher carrega o nome do marido. Isso tem mudado, não é? Como se dissesse: você é propriedade minha, você recebe o nome. Ele nomeia. E é assim, e aí não é brincadeira, é verdade, né? Você sabe disso. E Deus então diz assim: o Adão, nomeia, dá nome, porque você é a coroa da criação. Você vai cuidar dessa coisa aqui. E Adão não nomeia de qualquer jeito. Hoje nós temos uma ciência chamada de taxonomia. A ideia de taxonomia é a ideia de organização. Adão olha cada animal na criação e dá o nome correspondente à função no paraíso. Então, o nome de tal animal corresponde à função dele no paraíso. Não é um nome aleatório, não é um nome qualquer, não é um nome apaixonado ou um nome do gosto do Adão, é uma classificação. E o Adão, ele tem essa capacidade, ele vai criando, ele vai nomeando, e Deus dando esse privilégio da graça. E nós recebemos esse mandato cultural, aliás, herdamos junto com Adão. É nossa responsabilidade cuidar do paraíso de Deus. O paraíso, onde o rio virou um esgoto, onde os animais estão enjaulados, onde a natureza, como diz Paulo, geme com dores de parto, esperando quem possa libertá-la. É uma obrigação de cada um de nós cuidar da criação de Deus. É o crente que não joga papel na rua, porque está manchando a criação de Deus. É aquilo que eu trabalho num trabalho literário chamado de a dignidade humana, através das escrituras sagradas. É o Evangelho que vai dando dignidade, é o mandato cultural. O problema é que nós poluímos os rios, nós desmatamos de forma irresponsável, nós prendemos os animais e tantas outras coisas. Isso é efeito do pecado. E uma outra informação importante, se você ler aqui no verso 29, o texto diz assim: e disse Deus: eis que dou todas as plantas que nascem em toda a terra,
e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas, tanto as plantas como as sementes, servirão de alimento para vocês. O que o texto está dizendo? Que na pré-queda, antes de Gênesis 3, os animais, eles comiam dos vegetais. Fala assim, não, isso não é possível. Bom, aí é uma questão de fé. O texto está dizendo que não havia uma cadeia alimentar. Não havia o leão predando um animal para se alimentar. O texto está dizendo que eles comiam da erva. O homem comia do fruto, da semente. É por isso que Isaías ele vai usar esse princípio teológico da originalidade e vai dizer que no reino de Jesus, o leão pastará com o carneiro, ou com a ovelha. A serpente, o menino brincará com a serpente, e esta não inoculará o veneno. Porque a ideia do paraíso de Deus é uma ideia da recuperação do paraíso perdido, que está aqui. Não havia cadeia alimentar, não havia o derramamento de sangue, porque Deus, quando criou, havia paz e harmonia na sua criação. É isso que o texto diz para nós. E por fim, o verso 31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a manhã e a tarde, esse foi o 6º dia. Estava tudo pronto, tudo maravilhoso, tudo funcionando. E aí nós temos uma informação que já vai apontando para uma necessidade humana. O texto do capítulo 2, verso 1 diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. A ideia é de resumir, ou de concluir numa frase, tudo o que foi dito até agora. Então é a capacidade de síntese. A ideia de síntese é toda a informação sintetizada. Tudo foi feito, está concluído. Aí o texto diz: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. E aqui tem, como diz o pulo do gato, né? Aqui tem a questão importante. Porque nós começamos o argumento logo de manhã, mostrando que Deus é eterno. E uma das características da eternidade é que não há fadiga. A fadiga, ela faz parte do tempo. Deus não está no tempo, Deus está na eternidade. O contrário de passado, presente e futuro é eterno. Para Deus, tudo é eterno. Deus não está no tempo. Deus não se cansa. Deus não se fadiga. Então, o capítulo 2, com essa informação do 7º dia, não quer dizer que Deus estava ofegante, cansado, extenuado, por ter trabalhado 6 dias e agora precisa de sombra e água fresca. Não é isso que o texto está dizendo. Aliás, inclusive a palavra descanso aqui, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Ela é não tem tradução, né? Ela diz, Shabá é descanso. Ela não é tradução. Me fugiu a palavra aqui, daqui a pouco eu recupero aqui. Ela apenas é trazida no original. A ideia de sábado, descanso, é a ideia de algo que é essencial para nós, que já está em Deus. A ideia de descanso não significa que Deus descansa da fadiga do trabalho. Significa que Deus descansa em contentamento. Significa que o descanso é como um selo de qualidade, dizendo: a obra está terminada. A ideia de descanso é uma ideia de uma alegria de algo concluído, na ideia do cosmo, não na ideia do caos que o pecado transformou. A ideia de descanso é uma satisfação da harmonia, da beleza, daquilo que foi entregue pelo poder divino. A ideia do descanso não é a ideia do acinzentado do mundo que nós temos hoje. A ideia do descanso não é a ideia do mundo acinzentado, opaco de hoje. Um homem chamado C.S. Lewis, aquele da Crônica de Nárnias, ele escreve um texto em que ele diz que tudo que nós vemos aqui é opaco, não é a realidade. E ele argumenta mais ou menos assim: imagine você visitando um lugar onde há muita coisa verde, e o verde traz aos seus olhos uma alegria.
A natureza traz um regozijo. O que você está vendo tem uma beleza intrínseca nela mesmo que te leva à alegria. Mas ele argumenta, tudo que você está vendo não é o original. Isso já está manchado pelo pecado. Isso já está nublado. Porque o verde do paraíso mesmo é um verde concreto. É um verde que não tem aqui. É um verde que os seus olhos não viram. A beleza do azul do céu, ainda que te leve ao êxtase de admiração, não é o original, porque o original, ele é a beleza sobre a beleza sobre a beleza, porque ele é uma beleza da originalidade de Deus. Então não há nada belo que possa ser comparado à criação. A ideia de descanso é a ideia de que Deus se alegrou e colocou um selo de originalidade na criação. A ideia de descanso é uma ideia de que tudo ficou muito bom. Porque o próprio texto de João, no capítulo 5, o Evangelho de João, lá para o verso 17, 18, vai dizer que Deus trabalha até agora. Trabalhar até agora para nós pode ter uma inclinação de fadiga e de cansaço. Mas a ideia do trabalho não é consequência da queda. Trabalho é consequência da criação. Trabalho é uma satisfação que nós temos em realizar, em empreender. Isso também é a imagem de Deus em nós. A capacidade de criar. Quando você cria alguma coisa, nossa, eu que fiz isso. Essa é a imagem de Deus em nós. A capacidade criativa. Deus trabalha até agora. Então é claro que descansar não significa que Deus estava fadigado. Caminhando aqui para o final, nós percebemos também que Adão não participou de nada da criação, a não ser o privilégio de nomear. Adão, no seu primeiro dia de vida, ele recebeu o paraíso pronto. Ele não teve preocupação. Ele não estreou na vida tendo que trabalhar. Ele estreou na vida tendo que desfrutar da criação de Deus. O Adão não precisou participar de nada. Ele só sentia o prazer das delícias de tudo que foi criado. Deus entregou para o representante de raça a beleza da criação. E ele só desfrutou. O problema é que, na dinâmica do texto, o capítulo 3, o Adão resolveu desobedecer. E aí, ele foi expulso do paraíso. E há 3 necessidades para a sobrevivência que nós lemos aqui no capítulo 1. A primeira necessidade que o texto diz é que, no pré-queda, Deus deu o suprimento para a subsistência. Vai ter a comida para comer, tanto do homem como dos animais. Vai ter em abundância a vegetação e os grãos e os frutos. O problema é que, por conta do pecado, a terra foi amaldiçoada por Deus. E nós não sabemos se ela vai dar o produto do nosso trabalho. Está escrito em Gênesis que Deus amaldiçoou a terra. Então nós não temos certeza do alimento mais. Isso nos causa angústia. E o Adão, que era íntegro na sua relação com a criação, ele sabia se alimentar de uma forma adequada e íntegra. Por conta do pecado, a boa alimentação, ela se transforma em gula ou em fastio. Sabe? O que o pecado fez? Roubou de nós o equilíbrio emocional. Nós comemos, comemos, ou deixamos de comer, porque nós estamos inclinados ao pecado. Perdemos a capacidade do domínio, do controle. Uma outra questão de subsistência é o sexo. O que o texto diz, para que eles crescessem e multiplicassem. E o sexo, que era o prazer dentro do casamento de Adão e Eva, por conta do pecado, se transformou em pornografia ou abstinência sexual, por conta do pecado. E é só o Evangelho da Graça que vai corrigindo essas questões. O descanso, que é o nosso tema, para nós concluirmos, é um mandamento importante. Descanso não é apenas deixar de trabalhar, não é arrumar um outro entretenimento. A palavra descanso é a ideia de você aproveitar a criação de Deus. A ideia de descanso é entre
6 dias, admirar a beleza da criação. Sabendo que o pão que você come não é fruto do seu trabalho, mas é providência de Deus. Não é o teu trabalho que é o provedor. O teu trabalho, o teu dinheiro não é o Deus, não é o mamon. O provedor do pão é o próprio Deus. A ideia de descanso é uma ideia de desarmamento, dizendo: eu não preciso entrar nessa roda do consumismo para prover, porque há um Deus que prometeu que aquele que buscar o reino de Deus e a sua justiça, não faltará o essencial para a vida: o pão, a moradia e a roupa. Mateus capítulo 6. O problema é que, por conta do pecado, nós perdemos o descanso. Há uma angústia existencial no coração de cada um de nós aqui. Mesmo redimidos, nós nos desesperamos. O ser humano clama por um Deus que lhe apeteça. Salomão vai dizer no capítulo 3, verso 11 de Eclesiastes, que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. O problema é que nós perdemos o referencial do sagrado. Perdemos o referencial de quem é Deus. E nós estamos à procura, à deriva no mar da vida, buscando algum Deus que resolva os nossos dilemas. E aquele que ainda não conheceu o Evangelho da Graça, procura esse suprimento da eternidade, que é o âmago de cada um de nós, a necessidade, no sexo, no dinheiro, no poder, na fama, nisso, naquilo. E vai construindo Deus ao seu bel prazer. Mas sempre há um clamor na alma de querer mais, mais, mais. Porque o tamanho do buraco existencial é do tamanho do Criador, Ele é eterno. É por isso que o texto, ele aponta aqui: se nós não desfrutarmos o descanso em Deus, haverá um desespero. Por conta do pecado, nós não descansamos mais na providência de Deus. Há um clamor na alma: o que será da nossa vida? O que será quando dermos o último suspiro? O que será da eternidade? Será mesmo que há uma eternidade? Será mesmo que o sacrifício de Jesus nos propicia diante de Deus? Será mesmo que haverá o pão de amanhã? Será mesmo? E as angústias vão vindo, porque nós perdemos a capacidade original de descansar no Senhor. E Deus, que não nos entregou ao nosso próprio desespero, enviou Jesus. E no meio de uma sociedade religiosa da sua época, vivendo entre religiosos que sempre criam o placar da religião, os degraus da religião para que cumpramos meta, Jesus então ele aparece demonstrando que há um descanso para o pecador. Não é o descanso do dia especificamente, é o descanso espiritual, porque cada um de nós carrega no âmago da existência o desejo de um lugar onde possamos respirar com alegria e certeza que aquilo é o que nos está fazendo uma falta essencial de ser humano. Então Jesus ele aparece e, remetendo ao texto do descanso, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, você deve desistir dos deuses que você criou. Você deve desistir da sua religião. Você é aconselhado a desistir de todos os seus ídolos. Todos eles são uma fabricação da sua imaginação e da sua necessidade. Todos os ídolos têm pés de barro, e o martelo da graça vai destruindo cada um deles. Não há descanso no teu bom salário. Não há descanso na sua casa confortável. Não há descanso na sua religião. Não há descanso na sua fama. Não há descanso nos cliques das redes sociais. Não há descanso em lugar algum. O único descanso que apetece a alma, o único descanso que nos faz sossegar, é receber Jesus Cristo, o Filho de Deus,
que quando ele foi crucificado, ele deu a última palavra, que é o guia, que é o alvo, que é o ocaso, que é o término do nosso sofrimento. Naquela cruz, quando ele deu o último suspiro, ele disse: está consumado. Agora a porta do descanso está aberta. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Nós perdemos o descanso junto com Adão, mas Deus enviou o segundo Adão e abriu a porta do paraíso para que você entre por ela. Mas essa porta está prestes a ser fechada quando Jesus voltar. Portanto, você precisa entrar pela porta da salvação enquanto ela ainda está aberta, porque um dia ela será fechada e nunca mais se reabrirá. Você precisa receber Jesus como Salvador, e para que isso esteja gravado no âmago da tua consciência, na tábua do teu coração, para que isso esteja colorido na tua consciência, como é o colorido da criação, eu te convido a tomar os elementos da ceia em tuas mãos, para que lembremos do sacrifício de Jesus, para que tenhamos o Espírito de Deus aguilhoando a consciência de cada um de nós, porque a porta da graça foi aberta novamente, e há descanso para aqueles que recebem Jesus. E eu convido você a tomar do elemento que simboliza a carne que foi rasgada na cruz em nosso favor, mas lembrando que só há dois representantes de raça, um chama Adão caído e outro chama Jesus glorificado. Há duas filas, não há uma terceira, e toda a humanidade está numa ou noutra. Se você ainda está na fila do Adão caído, você precisa trocar de lugar pela misericórdia da cruz e vir para trás da fila ou na fila de Jesus Cristo, que representa o descanso de Deus. Não há duas raças, há apenas uma, não há mais de duas raças, há duas. Uma é representada pelo Adão caído e outra é representada por Jesus Cristo. Eu convido você que já está nas fileiras da graça, atrás de Jesus, a tomar do pão. Pois na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que foi partido por vós, fazei isso em memória de mim. E no mesmo instante, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o símbolo do Novo Testamento. Tomai dele todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Tomamos todos, crendo que o Espírito de Deus trará a consciência de cada um de nós que há um descanso para aqueles que ainda estão oprimidos. Há um descanso, e ele chama Jesus Cristo. A salvação não é uma pregação ideológica. O Evangelho não é um discurso vazio. O Evangelho é uma pessoa, é o Filho de Deus encarnado. Tomem, celebrando que o teu descanso está em Jesus e que logo Ele nos levará para os braços da eternidade. Tomamos dele todos. Te louvamos, Senhor, com alegria eterna. Te louvamos cumprindo o mandamento de tomar e comer. Que o Senhor sopre da consciência de cada um de nós os entulhos desse mundo. Que o Senhor transforme o coração de pedra em coração de carne. Que o Senhor nos ajude a estar na fileira daquele que venceu a morte, que morreu na cruz por nós. Que o Senhor nos ajude a esperançar o dia do retorno glorioso do Filho bendito, que nos colocará definitivamente no paraíso perdido. É isso que nós cremos. Foi para isso que o Senhor nos reuniu nessa noite, e nós nos alegramos com júbilo de alegria, esperando o grande dia da redenção. Que todos nós tenhamos a esperança desse grande dia. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.